Olá, a paz do Senhor. Vamos ao Bíblia na mão, palavra no fogão. E deixa eu te contar algo. Deus é contigo. Deus é na tua vida. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que tudo não esteja acontecendo do jeito que você tem planejado, tenha calma. Tenha paciência. Deus não vai te abandonar. Amém? Vamos continuando hoje o segundo áudio, que estamos falando acerca do maior pregador do mundo. E hoje será o nosso segundo áudio, de 3 ou 4. Aquilo que Jesus nos permitir. Amém? O tema que estamos falando está em Evangelho de São Mateus, escrito por Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 4, verso 4. Mateus, que era discípulo de Jesus, era cobrador de impostos, mas que o Senhor o resgatou. Mateus, que também era pecador, e ali se levantaram contra ele, só porque Jesus fora jantar na casa dele. Mas o Senhor o escolheu. E Deus, para escolher, Ele não olha classe social, não olha direito econômico, não. Ele escolhe simplesmente porque Ele ama e Ele tem prazer. Amém? Diz o seguinte, Mateus 4:4. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fecha teus olhos e ora comigo em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito Deus, te entregamos, ó Pai, aleluia, esta palavra de hoje. Pai, neste exato momento eu deixo a minha mente cativa, Pai, ao teu poderio. Sim, Pai. Eu deixo, Senhor, toda a inteligência que alguém diz que eu tenho, aleluia, em tuas mãos, para que o Senhor me dê, Pai, uma oportunidade de falar de algo novo. Algo, Senhor, que eu nunca houvera falado, porque a tua palavra se renova a cada dia, Pai. Deus, eu posso pregar, Senhor, e N vezes sobre este texto, mas em todas as vezes é o Senhor, sim, o Senhor da minha vida quem vai me dar uma instrução, quem vai me dar entendimento para eu falar não o que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor me permite falar. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque se o Senhor não tivesse me escolhido, se o Senhor não tivesse olhado para mim e contemplado, aleluia, as minhas falhas e as minhas fraquezas, eu não estaria aqui. Te agradeço, Senhor, porque quando o Senhor foi lá naquela cruz, o Senhor olhou por mim e olhou por cada um que vai ouvir este áudio, Pai. Embora que muitas vezes com ingratidão no coração, mas mesmo assim o Senhor continua amando. E isto é o que me faz viver. A tua palavra, Senhor, diz que a tua misericórdia é a causa de eu ainda não ter morrido, de eu não ter sido consumido, Senhor, por este mundo pecador, por este sistema opressor que muitas vezes nós vivemos. Mas tu és Deus. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, continua sendo Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu estava a meditar, como hoje vamos continuar acerca de falar do maior pregador do mundo. E nós sabemos que nos tempos de hoje, todo mundo gosta de pregar. Quem não queria ser um pregador? Ora, é tão bom pregar, é tão bonito ver uma pessoa que tem um talento tão magnífico de trazer a mensagem. Só que quando a gente olha para a palavra, a gente vê que muita coisa, sim, muita coisa acontece quando a gente prega.
Quando a gente prega, vidas se convertem. Quando a gente prega, pessoas são libertas. Quando nós pregamos com responsabilidade, a gente vê tanta coisa acontecer, coisa boa. Quando a gente tem o poder, ou melhor, a gente tem influência de pregar, a gente vê muita coisa. A gente vê muita história. A gente vê muitos testemunhos. Há louvores que quando se louva aparece uma pregação. Para ser um pregador não precisa ter muita coisa. Este pregador ao qual estamos falando desde ontem, ele não tinha estrelas. Ele não tinha cargos eclesiásticos. Mas ele pregava a verdade. Doa a quem doer. E quer saber onde ele pregava? Na casa de pecadores. Ele não fazia distinção entre preto, branco, branco, preto. Não. Ele simplesmente pregava. E como eu acho interessante este pregador. Por que, presbítero? Porque há muitos que estão perdendo a essência. Ah, quantos pregadores que há um tempo atrás foram ícones no meio evangélico. E de repente a mídia foi esquecendo. De repente a mídia foi deixando de lado. E este pregador, ele tinha várias qualidades. Ele era filho do homem, ele era mestre divino, ganhador de almas, ele era médico. Em algumas vezes ele era comparado como o pão da vida. Ele era a água da vida. Ele era o defensor do fraco. Ele era a luz do mundo. Ele era o bom pastor. Ele era o príncipe da vida. Ele era o restaurador de arrependimento. Ele era o conquistador da morte. Ele era o salvador crucificado. Ele era tantas coisas. Com ele não tinha vida perdida. Com ele não tinha alguém que, por mais difícil que fosse, ele não pudesse correr atrás. Não. Para ele, quanto mais estava difícil aquela alma, mais ele investia. E lembra de Pedro? Coração duro. Pedro, que muitas vezes dava um imenso trabalho àquele pregador. Mas Pedro, de certa forma, aprendeu com ele. Porque coisa boa é a gente aprender com um bom pregador. Coisa boa é a gente se alimentar de uma boa palavra. Há alguns que preferem e que acham mais viável estar na casa de uma vizinha, falando da vida do ministério, falando da vida de tantas pessoas. Mas aquele pregador, ele nos ensinou muita coisa. Aquele pregador, em vários momentos, ele foi expulso de sua própria igreja. Ele viajava, pregava em lugares, mas detalhe, ele não se preocupava com ofertas. Outra coisa que nós, nos dias de hoje, estamos precisando aprender com ele. Ele não, aleluia, deixava de honrar quem estava ao lado dele. Hoje em dia, se alguém está pregando, o outro que está ali para ter a oportunidade fecha logo a cara. Porque havia disputa. Ou melhor, porque há disputa hoje de quem prega mais. Até na rede social, quando a gente vai ver lá e coloca lá o maior pregador do mundo, e todo mundo querendo ser o maior pregador do mundo. Mas ninguém quer subir em uma cruz. Ninguém quer ser crucificado. Ninguém quer muitas vezes levar chicotadas. Todo mundo quer ser pregador, mas com a primeira crítica todo mundo desabafa no altar. Este pregador, ele tinha os seus problemas, mas ninguém vê ele desabafar.
Este pregador, aleluia, ele não tinha muitos seguidores na rede social, mas ele seguia com firmeza a palavra que o pai dele escrevera. Este pregador não tinha medo de tempestades, porque ele, quando falava, a tempestade se acalmava. Este pregador, ele não tinha vergonha de pregar em velórios, porque quando ele ia lá pregar, o defunto tinha que ouvir a palavra. Este pregador, o alvo dele era quem estava morrendo espiritualmente. Não era igrejas ricas. Este pregador, quando muitas vezes alguém estava à beira da morte, ele fazia voltar a viver, porque ele sabia que era muito valioso a alma. Coisas que pregadores hoje não ligam, se vai pregar, nem faz mais convite, porque está preocupado com o horário de ir para casa, de voltar, e às vezes nem até o final do culto fica. Este pregador, ele era diferente, ele ficava até o culto se findar, até o último membro ou a última ovelha ir embora. Este pregador estava lá. Como a gente se emociona quando a gente fala deste pregador. Este pregador nos ensinou que riqueza não é nada comparado, aleluia, a ser íntimo dele. Este pregador nos ensinou que a família vale a pena, que a gente pode lutar pela família. Este pregador também, muitas vezes, com muita dureza, ele não se importava se alguém estava perto ou não. Eu me lembro que em certo momento este pregador, ele disse que não tinha nada para oferecer e muitos saíram de perto. Porque tem pregador que só porque tem alguma coisa para oferecer, todos o acompanham. Só porque tem prestígio na mídia, todo mundo quer estar perto. Mas este pregador, ele não barganhava. Ele não se preocupava se alguém muitas vezes dava menos ou mais oferta. Porque eu me lembro que em certa feita este pregador estava pregando e ele estava prestando atenção na hora da oferta. Que quando um homem que tinha posses e bens estava lá ofertando, ele ofertava o que sobrava. Mas uma simples viúva deu tudo que tinha. E aquele pregador, ele disse, olha, vale mais o que a gente dá com amor do que a gente dá sobrando. Esta era a essência da palavra daquele pregador. Você lembra daquele momento que o pregador, ele foi para, aleluia, para a casa de uma menina? Sim, da filha de Jairo. E quando chega lá, o pregador chamou todos os seus seguidores, os aprendizes, e disse, olha, fica aí, porque quando eu pregar, quem está morto vai se levantar. E quanto tempo faz que a gente não vê uma pregação tão cheia de unção e tão pouca de qualidades? Porque hoje em dia as pessoas querem pregar bonito, mas não querem pregar com verdade. Porque hoje em dia os pregadores querem ter agenda, mas não querem ter intimidade. É muito fácil eu julgar, mas será que eu estou me examinando? Será que eu estou me vendo como estou no espelho? A minha pregação é um espelho, que tudo aquilo que eu apontar para alguém vai sobrar para mim. Era isso que aquele pregador queria dizer, e o que aprendemos até hoje. Amém? Este foi o Bíblia na Mão, Palavra no Fogão de hoje, o segundo áudio, falando sobre o maior pregador do mundo, Jesus Cristo. Senhor dos senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Elion, o Jeová Rafá. Amém? Fica na paz, em nome de Jesus, e até o próximo áudio, em nome de Jesus, falando acerca do maior pregador do mundo. Glória a Deus. Fica na paz, em nome de Jesus, e que o Senhor assim te abençoe. Amém e amém.